Vereadores, e um projeto que vai à votação, vai em segunda discussão e votação hoje, é o projeto de número 12, que é relacionado a uma permuta entre a Prefeitura de Camaquã e o senhor Pierre Rochelet, se eu não me engano, a pronúncia correta do sobrenome, envolvendo ali duas áreas no Distrito Industrial de Camaquã. E a gente convidou, né, através da assessoria de imprensa da Prefeitura, o nosso amigo Tarso, convidamos, né, o Executivo a explicar, né, os motivos desta permuta que deve ser aprovado hoje na sessão da Câmara de Vereadores. Então, estão aqui no estúdio, né, os secretários Rafael de Moura, também o nosso amigo do Meio Ambiente, Maicon Nava, e o biólogo da Prefeitura, Silvano Gross. Começar aqui pelo secretário Rafael. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, obrigado, Eduardo. Bom dia a todos que nos ouvem aí na audiência do Clique. Bom dia ao secretário Maicon, Silvano. Eu acho que sim, a gente ouviu alguma coisa aí em entrevistas anteriores, né? Então a gente veio contribuir com o assunto, né? Tá certo. Secretário Maicon, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos escutam. Bom dia aos colegas aqui. E é isso aí, vamos conversar um pouco aí sobre essa questão aí que está em pauta hoje na Câmara. Silvano Gross, biólogo. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos acompanham, especialmente pelas redes sociais. Hoje, aqui, nós queremos trazer um pouco das informações de parte do Executivo para que se esclareça tudo da melhor maneira possível e a população possa ficar ciente do que o Executivo está encaminhando, né, e das melhorias que nós estamos programando para o município. Secretário Rafael, bom, esse projeto, como é que surgiu a iniciativa, né? Retornando, como o senhor mesmo falou, a pauta foi levantada aqui até pelo vereador professor Clayton Silva, trazendo aí de uma certa forma algumas dúvidas com relação, principalmente à justificativa do projeto que consta ali pela Procuradoria do município. Ele até fez uma fala aqui bem forte com relação a problemas que já vêm recorrendo através dessas justificativas que, no entendimento dele, faltam algum embasamento, né? Mas vamos do início, né? Como é que surgiu essa ideia dessa permuta? Pois é, Eduardo, eu acho que a permuta, na verdade, é um ponto, tá? Para mim é um assunto pontual, finalístico, de um assunto aí que começou há 30 anos atrás, ou até mais, né, Silvano? A gente teve ali naquela região ali do PR, então, para quem não conhece muito bem aí, a gente tem lá o Cônego Walter, a gente tem o Ouro Verde, né? A gente tem a Ayrton Senna e tem toda aquela área verde ali, né? Que pega um tanto do Distrito Industrial, um tanto do Ouro Verde, né? E aquilo ali é uma área de importância para o município, isso sem dúvida, né? Porque a gente vai lembrar que nos alagamentos aí que o município teve, a gente teve drásticos alagamentos ali naquela região norte, no entorno do Capitão Jango, né? Então isso tudo vem sendo trabalhado, tá? Então eu imagino que ali hoje a gente está dando continuidade numa ideia que começou lá no vamos dizer assim, no governo do Zé Cândido, quando ele resolveu abrir a Ayrton Senna, disponibilizar espaço para distrito industrial, né? Então eu vejo essa ação dele lá no passado como uma ação bacana, bonita, de um grande prefeito, tá? Ele pensou, ele idealizou e ele buscou parceria. O PR foi um dos seus parceiros, tá? Então a gente sabe que teve mais gente ali, grandes indústrias ali, proprietários de terra, mas o PR foi realmente um grande parceiro dele. Permitiu-se então a abertura da Ayrton Senna, tá? Que hoje a gente está numa fase muito importante, que é a pavimentação dela e a ampliação do distrito. Vamos dizer assim, ó, o PR ele ficou com um problema em relação a essa doação que ele fez no passado. Ele ficou com uma área produtiva, atrás da área hoje, por exemplo, o pessoal tem em mente aí da fábrica de carvão, que hoje está sendo alugada ali para produzir móveis, né? Então tem uma área nos fundos, exatamente nos fundos desse prédio, que é fácil de localizar, no Distrito Industrial, que é uma área produtiva do PR, tá? Então a gente olha que ele trabalha com gado, ele trabalha com lavoura, tá? Dependendo do ano aí. Então é uma área produtiva dele. E essa área produtiva dele ficou sem acesso formal de saída na Ayrton Senna. Então essa área dele, ela vem
bem próximo ali ao Capitão Jango e a antiga ponte de madeira que hoje é um bueiro celular. Então é como se fosse um triângulo. E bem na ponta desse triângulo, ele pediu o acesso dessa área produtiva para ele. Do ponto de vista dele, como empresário, né, ele quer continuar produzindo naquela área dele e ele não quer deixar esse problema para as próximas gerações. A gente sente isso dele. Então, o município foi parceiro dele. Em contrapartida, ele está dando uma área verde bem próximo à nossa área verde do Distrito Industrial, tá? Que o Silvano aqui vai saber falar melhor, mas é uma área de amortecimento, é uma área importante ali para o município, é uma expansão da área verde do município. A gente sabe ali que teve vários episódios ali com outras empresas, abrindo vala ou mexendo ali, né? E que eu sei que a Secretaria do Meio Ambiente está sempre de olho ali, né? Então, lá no passado, quando o PR fez a primeira solicitação, houve uma movimentação da Secretaria do Meio Ambiente nesse sentido, muito importante para nós. Então, deve-se fazer. Dá-se o acesso para ele continuar produzindo, as futuras gerações dele continuar produzindo, dá-se o acesso lá na Ayrton Senna e junta-se essa área dele com a área verde do município. Isso é a ideia, vamos dizer assim, cerne do projeto, né? O início do projeto, como é um projeto longo, né, ele começou lá com o prefeito Ivo, que enxergou a necessidade, passou para o prefeito Abner, que também enxergou essa necessidade. Ela demorou um pouco mais, passou de um governo para outro, porque a primeira hipótese, vamos dizer assim, lançada pelo PR, foi de troca 1 por 1. Então, vamos dizer, meio hectare aqui por meio hectare lá, ou 1 hectare aqui por 1 hectare lá. Pois bem, esse projeto entrou na estrutura pública e vários setores começaram a analisar, né? Setor do meio ambiente, setor jurídico, setor do cadastro imobiliário. Foi-se alencado como importante ali no cadastro imobiliário que não poderia ser 1 por 1, né? Então teria que se fazer as avaliações das áreas e com certeza a área na margem da Ayrton Senna teria que ser bem menor do que a área verde. Então caminhou para esse sentido. Então abriu-se para o mercado. Então, como o prefeito Ivo e o prefeito Abner também já tem esse métier, abre-se para o mercado, entram os profissionais, avaliam as áreas, faz-se uma média. É média de mercado real. A média do município também entra no cálculo. Mas a gente sabe que a média do município é sempre um pouquinho abaixo, né? Então, a média real de mercado entra no processo e aí sim, dá-se o valor das áreas e o tamanho das áreas. Então, o processo ele é bem discriminado nessa questão, né? Praticamente, a gente pode dizer que nesse projeto ficou o dobro, né? Então, ficou uma área na margem da Ayrton Senna, desvalorizada, porque é em forma de triângulo, então é uma área que praticamente não tem como construir muita coisa. Tem também suas restrições que o Distrito Industrial também impõe, né? O Silvano até há pouco estava falando, pela uma área verde. Então, vamos dizer assim, essa chegada de dados, ela foi bem estudada dentro do município, né? Então, esse projeto ele rodou bastante ali, e até a gente poder largar na mão do seu Pierre e perguntar para ele se ele gostaria dessa forma, né? Da forma que tu proposte para o município, não dá, né? Não existe. Então, porque uma área é mais valorizada que a outra. Então, mas dessa forma, uma área menor na margem da Ayrton Senna e uma maior lá da área verde, que é importante para o município também, dessa forma dá. Então, eu acho que deve ter sido aí meandros do final do ano passado, provável. Claro que o projeto tem todos os dados e as datas ali. Ele deve ter dado um ok, virando a nova gestão então, do prefeito Abner. Esse processo já estava afinado, com muita discussão, toda ela descrita no processo, então foi-se para a Câmara de Vereadores, que é o que os legisladores estão analisando hoje, né? Sim. Bom, é um projeto então que já está em torno de 1 ano já circulando na Câmara de Vereadores. Sim, e aí o secretário falou nesse sentido, o secretário Rafael falou nesse sentido, que independente dessa questão desse projeto em si, a análise da situação como um todo ela é bem anterior, porque há uma situação fática no local que o PR é proprietário de uma área que é ambientalmente sensível. Essa área ambientalmente sensível é necessária ser preservada.
além do fato de ela ser preservada, ter a necessidade de sua preservação, para que o município possa realizar algumas ações em relação principalmente a esgotamento sanitário dos bairros ali, Cônigo Walter e Ouro Verde. Essa área ela é muito importante em função de toda a geografia do local, porque ali naquela área do PR é o deságue das águas de todo aquele entorno. Isso faz com que, por exemplo, para questões de drenagem pública e de esgotamento sanitário, aquela área ela seja fundamental para as ações, para os projetos de engenharia que vão ser necessários no local. Além disso, e também muito importante, por ser a área baixa daquele local, ela é propícia a ser um local de contenção de águas, né, ser uma bacia de contenção também, para evitar que essas águas, em momentos de situação crítica de chuvas, elas venham a ser direcionadas às demais partes, à sequência ali dos bairros. Que são estudos que estão sendo feitos, são projetos que vão ter que ser realizados futuramente no nosso município e que, aliados à necessidade e ao desejo do PR de regularizar, de rearranjar essa situação, fazem com que a permuta para o município seja bem-vinda, porque nós temos a possibilidade de resolver uma situação do PR com a preservação de um local e a possibilidade de o município ter, então, de posse, um local que poderá ser utilizado para várias outras ações de proteção ao nosso município. Não só do ponto de vista de proteção do local em si, mas também de proteção aos demais locais que estão adjacentes daquele ali. Então nós temos ali uma bacia, a possibilidade de criar uma bacia de amortecimento para esses outros locais. Claro que isso vai depender também de outros fatores, mas aí nós já temos garantido que isso já é de posse do município e isso poderá ser realizado sem nenhum tipo de problema. Então nós temos garantido a preservação do local, que é o que a Secretaria do Meio Ambiente tem como prerrogativa estabelecer e propor ao município, e por isso nós fomos consultados e dissemos, e eu emiti inclusive um parecer dizendo que, sem sombra de dúvida, era de total interesse do município a realização disso. Claro que nós não interferimos com questões financeiras, mas a ideia da troca em si desse local vir para ser de posse do município é de total interesse em função das peculiaridades do local. Uhum. Bom, então num eventual crescimento, e a gente espera, né, que aquela região ali se torne próspera aí, que é o nosso distrito industrial, se tiver avanços, ela vai ser preservada, ela não vai ter nenhuma construção, ou edificação, ou pavimentação em cima desse solo, secretário. A questão ali ambiental é justamente preservar, né? E agora, que nem o Silvano falou ali, de fazer essa bacia de contenção, que já é natural, né? E os bairros ali já estão crescendo na volta e tudo ficando impermeabilizado. Então é de extrema importância ambiental essa questão de uma bacia de amortecimento na área ali. Uhum. Não sei se a gente consegue traduzir um pouco mais, né, a característica daquele ambiente ali, né, para o pessoal entender. Se a gente poder, quem consegue mentalizar a questão do mapa, pegar a parte de trás do bairro Ouro Verde, Cônigo Walter, lá, em direção a Chequer Buchaim, que é uma área que tem baixa densidade ali, nós temos muita área verde, muita campo, muito mato ali. Em direção dali até a Chequer Buchaim, aquilo é uma bacia, que nós temos então aquela avenida ali
do loteamento das Flores, sim. como a lateral esquerda, e a lateral direita é a baixada que desce pelas terras do PR até encontrar a sanga do Capitão Jango. Então, essa sanga que vem então, desde lá do Pasto Capitão Jango, recolhendo todas essas águas de toda aquela bacia, e a bacia à esquerda, quem está olhando de frente para o mapa, à esquerda, que é o loteamento das Flores, ali tudo é mais alto, então tudo isso deságua em direção àquela propriedade do PR até chegar no Capitão Jango, que é o que vai captar todas essas águas. Uma parte dessas águas, ela sai por um dreno lateral que vai margear aquela avenida que vem sair ali na Fiat. Então tem uma parte das águas que são captadas, mas a maior parte dela vai ser captada lá por para a sanga ali do Passo Capitão Jango. E essa sanga, a gente sabe que ela em outros momentos nós já tivemos problemas com enchentes com ela, justamente por essa característica, que ela dali para frente ela é um dreno, né, que foi feito pelo antigo DNOS, que vai sair até a Lagoa dos Patos, então servindo de canal para as lavouras que tem pós BR-116. E há na própria BR-116 um represamento dessas águas que já foi alvo de estudos então, por estudiosos aqui do município. O próprio Luiz Carlos Evangelista foi um que estudou a dinâmica daquelas águas ali, e justamente nós temos sempre que pensar que nós estamos em um momento que cada vez mais nós temos que nos preocupar com eventos pluviométricos, eventos de chuva de grande magnitude em pouco espaço de tempo. E nós não podemos mais estar à mercê de locais que estrangulem essas águas. E nós temos que ter alguns pontos que segurem isso. E para dar um exemplo claro do que é isso, o exemplo claro do que foi feito foi a barragem Mariuguim. A barragem Mariuguim, ela evitou toda uma série de alagamentos por captar todas aquelas águas que vinham pela lateral da barragem do Arroio Duro. Essas águas, elas iam depois da barragem pro Arroio Duro e se somavam às águas vindas da barragem do Arroio Duro, que causavam uma série de alagamentos. Com a barragem do Mariuguim resolvida, essas cheias elas ficaram contidas. Então, ali não é um caso por uma barragem, até pela situação ali, mas é uma microbacia que ela pode possibilitar, e é isso que a gente tem que ser muito claro com quem está nos escutando. Nós não estamos saindo daqui agora já indo ali realizar uma obra de engenharia. Nós estamos dizendo, há aqui uma série de águas que desaguam e por isso tem que ser preservadas. Há a possibilidade de uma obra de bem menor porte para contenção. É um lago. Só que esse lago, se for feito ali, ele já serviria bastante. Quem vai dizer como que são essas obras e qual é o tamanho, qual é a dimensão disso, são os projetos futuros. Só que o município ele tem que se preocupar a longo prazo. E o que nós estamos dizendo? Essa é uma área sensível. Sendo uma área sensível, nós, como meio ambiente, quando fomos consultados, dissemos, olha, nós entendemos como favorável a troca, a permuta. Por quê? Porque essa área sensível, ela se propicia e ela permite isso. Como que isso vai ser feito? Quando que isso vai ser feito? De que maneira? Estudos futuros é que deverão dizer. Mas nós já estamos dizendo, essa área propicia isso. Se ela propicia isso, a permuta é bem-vinda, porque quando os estudos vierem
e agora eles vão poder ser feitos, porque daí a área vai ser do município, eles vão poder indicar qual a dimensão, qual a proporção da área que vai poder ser utilizada, de que maneira, e aí nós temos a garantia de que os estudos indicando, o município vai poder executar, porque é a área no local. Uhum. Bom, de uma maneira mais resumida assim, né, secretário Rafael, será para uma área para preservação, né? E aí surgiu aquela crítica do vereador professor Clayton Silva de que a justificativa no projeto dizia que era para o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo dizia que era para preservação. Então por isso ele fez uma crítica aqui que não estava bem dizendo de fato o que seria, né, esse projeto da prefeitura da permuta, né? Talvez ele não tenha entendido, né? Mas eu acho que o desenvolvimento e a preservação tem que andar junto. Então, o município sem um empresário não existe. Eu acho que a geração de riqueza é feita pelo empresário, né? Então, o município gasta, a gente vê o município gastando, preservando, mas sem o empresário, o município não existe, né? Nem município, nem estado, nem federal. Então, a gente não tem como separar os assuntos. Então, eu acho que o Silvano, o Maico e toda a Secretaria do Meio Ambiente, eles já têm aí um arcabouço técnico e, vamos dizer assim, mentalizado, que é necessário no município, né? Eu acho que também o estudo hidrológico acabou somando, esse estudo que a gente fez para o município, acho que acabou somando, porque ali é uma das áreas apontadas também no estudo hidrológico, né? Então a gente fica feliz de unir as questões, né? Preservar a questão ali da produção, da pecuária, do grão, então ajudar o empresário e também fazer a gente já ir preservando a área ou cuidando da área que é necessária para as ações futuras aí, né? Então é um problema muito sério, né? Às vezes as pessoas normalmente nós somos imediatistas, né? Então a gente vê ali o alagamento na cidade, a gente vê, mas a gente tem que raciocinar, eu acho que da forma que eu imagino, a gente tem que pensar antes, né? Então a gente tem que projetar hoje, ver o que é necessário hoje, buscar os investimentos no futuro, para a gente ter uma cidade mais saudável no futuro, né? Então, eu acho que está todo mundo unido, né? Eu acho que é um consenso só nesse projeto. Eu não tenho dúvida nenhuma nele, é zero dúvida. Não tem nenhum prejuízo financeiro para o município, ao contrário. Então, para quem entende a questão do empresário, sabe que é importante para o município, sabe que ele paga imposto, sabe que ele precisa de diesel para levar os insumos dele, ele compra insumo para o gado. É uma máquina, tem que gerar, né? A nossa sociedade moderna é feita assim, né? E também a gente vai levando então a questão do meio ambiente como importante, né? Depois que a água entrou nas casas, né, fica difícil tu resolver assim de supetão, né? Então acho que a preservação é a melhor maneira nesse caso, né? Uhum. E com relação ao asfalto, a pavimentação daquela avenida, como é que está o trabalho ali? Ali a gente está, então, é uma obra muito bacana, né, bonita, né? Eu acho que são duas obras grandes aí que o município não estava muito acostumado, vamos dizer assim, né, com o porte de obra que está sendo executada. Então a Ayrton Senna ela está praticamente resolvida. Então ela está ali, foi feito a drenagem, inclusive no Capitão Jango ali foi feito um bueiro celular exatamente do mesmo tamanho da BR-116. Então o governo federal fez um bueiro na 116, né, na duplicação. Nós fizemos a mesma vazão no Capitão Jango. Então ficou um bueiro muito bonito, bem seguro. Fizemos a terraplanagem, todas as drenagens, fizemos a subbase e estamos com a base a 50%, 60%. A base é aquela brita que antecede o asfalto. Então a empresa está, vamos dizer assim, se reunindo, tá? Já tivemos reunido com o prefeito Abner há poucas semanas atrás, e no momento que nós sentirmos a necessidade, vamos dizer assim, de apertar, de colocar o asfalto na Ayrton Senna, a empresa está pronta para complementar esses 30%, 40% da base ali e deixar pronto para nós. O que nós estamos de olho agora? A gente está de olho na Dorval Ribeiro, que é uma obra que se mostrou mais problemática do que a Ayrton Senna, em função de que o projeto ele já tem alguns anos. Então, o engenheiro Miguel, quando veio projetar 2 anos e meio atrás, ele viu uma necessidade vamos dizer assim, de abertura do calçamento ali, né? E essa necessidade subiu muito. Então, 2, 3 anos recebendo cargas e safras, né? Esses borrachudos aumentaram demais. Então, a gente fez uma reanálise da planilha. Essa reanálise está na Secretaria da Infraestrutura, com o engenheiro Zé Adolfo, e provavelmente ela vai virar uma nova planilha para a empresa, para os serviços que vão acontecer pós-safra. Então, a gente não está mexendo ali também
em função de que a gente sabe que tem grandes empresas ali recebendo muito grão, né? A gente sabe que não terminou ainda a safra desse ano de soja, por exemplo. Então, após esse movimento de grãos ali, aí sim a empresa vai tá apta com a planilha reformulada e a safra passada para nós mexer na Dorval, né? Para a gente mexer ali na entrada do distrito, quem vem da 116, né? Sim. Então, acho que é uma obra muito legal, está indo bem. É uma obra já com dinheiro garantido, tudo certinho. Tem previsão de término dela, sim? Eu acredito que mais uns 6 meses, 6 a 7 meses. É uma obra complexa, né? Ela não é uma obra simples, né? Toda obra que vamos dizer assim, que está próximo da cidade, é de grande porte e está próxima da cidade, elas são obras mais complexas, né? Mas, no meu ponto de vista, aí, ano passado, a gente teve o infortúnio das chuvas, né? Então, assim, a gente teve lá, acho que 5 meses, até mais de 5 meses, comprovados de chuva, né? Isso tudo foi para o Estado, virou aditivo de tempo, né? Porque ali a gente tem também o dinheiro do Estado. E o que nos mais atrapalhou, na verdade, acho que foi a chuva, né? Que foi muito, muito grande ano passado, né? Outra obra que está iniciando é a da Vila Aurora ali, né? Isso aí, esperada a obra da Vila Aurora. Né? Até passei agora esse fim de semana, ontem passei por ali. Como é que vai funcionar o trânsito desse ponto ali? Não sei se já foi definido. Ali é uma obra muito interessante, né? Porque a gente sabe que o prefeito Ivo e o prefeito Abner, os dois lutaram muito por isso, né? Às vezes ouviram muita coisa que não era para ouvir, né? E mesmo assim continuaram trabalhando, né? E hoje, então, a gente tem todo o recurso dela garantido, os contratos estão ativos, a Secretaria do Meio Ambiente também trabalhou muito na questão ambiental, todas as licenças estão ativas, né? E a empresa, então, começou. A gente sabe que não é... A empresa nos falou, é a maior obra de engenharia deles, então é uma obra grande para eles, né? Nós, depois dessa informação, a gente está tentando ajudar da melhor forma possível, né? Mas eles começaram, então, a mobilizar esse ano aí. Eles começaram também um diálogo com a UD para talvez aproveitar ali uma estrutura da UD, um espaço da UD, talvez. Eu vi alguma coisa de container. Eu vi um container no topo da lomba lá. Isso aí. Então eu sei que ali o Daniel, que está à frente da obra ali, está se virando, né? E a gente auxilia na melhor forma possível, né? Então ele começou fazendo a topografia, contratou a topografia do município. Então um dos topógrafos mais experientes aqui do município é o que fez a marcação geral da obra, né? Fez todo o longitudinal e agora vai fazer as altimetrias, né? Então ele já começou a fazer limpeza, bota fora, caminhão, né? Essa questão da logística, ela sempre acontece, né? Então, por exemplo, eu trabalhei em Arambaré, aqui era a mesma coisa, né? A empresa, normalmente, ela tenta deixar o fluxo de trânsito mais próximo possível, né? Então, desvio quanto menor, melhor. Essa é a ideia, porque a empresa acaba utilizando o desvio, né? Então, quanto menor, melhor, menos custo e melhor para quem está passando. É uma obrigação da empresa dar passagem, isso sem dúvida. Então, toda empresa que produz estrada, produz caminho, ela não pode trancar simplesmente o caminho das pessoas, ela é obrigada a, de uma forma ou de outra, dar alternativa para a pessoa, né? E tem várias formas, né? Tu tem o desvio local, que é o desvio dentro da faixa de domínio, que eu prefiro muito, a gente fazia muito aqui em Dom Feliciano, por exemplo. Então, quando nós queríamos trabalhar com pista cheia, a gente botava o desvio do ladinho, em cima do morro, dava um jeito. Né? Afastava um pouquinho a cerca, botava o pessoal passar. Então, tu fazia o desvio local, do ladinho da obra, para trabalhar em pista cheia, e na impossibilidade, aí tu trabalha meia pista, né? Então, tu bota o pessoal trabalhar em meia pista e o outro o trânsito passando. E aí tem que ter o pare-siga e tal, né? E aí começa a encarecer, né? Mas esse é o natural da construção da estrada, né? Deve acontecer nesses moldes, então. Exatamente, exatamente. Um desvio, assim, longo. A preferência é sempre o menor possível, porque o maior vamos dizer assim, dá custo para todos. Tanto para quem está passando, quanto para a empresa que acaba utilizando também, né? Uhum. Perfeito. E só para a gente encerrar, que a gente iniciou com um assunto, mas voltou para a pavimentação, tem alguma previsão de outras vias assim com asfalto aqui na área urbana? Pois é, a gente estava trabalhando na Major, então, e o prefeito Abner e o vice-prefeito Luciano estiveram lá, e a gente estava conversando no tom geral ali da finalização da Major, né? E aí ali a gente conversou sobre o prosseguimento da pavimentação, né? E aí o prefeito Abner falou assim, nós temos um compromisso. E eu sei, o nosso compromisso é às 7, né? Então, que todo mundo estava
esperando aí a Acho que realmente. já tiraram as fiações, acho. Isso, aí agora, umas 2 semanas atrás, o Aurélio teve em reunião conosco, né? E a gente pediu, né, Aurélio, a gente tem que ter uma programação para passar para as pessoas, né? E aí ele falou assim, ó, que a parte da Equatorial, da CE, ela estava praticamente finalizada. Hoje ele tem um serviço em 5 entradas, se eu não me engano, que são serviços bem específicos, ele teve que fazer uma contratação especial. Então, é aquelas residências que tinham a sua entrada subterrânea e que hoje vão ter um poste na sua calçada. Então, vai vir aéreo, desce no poste e tem que fabricar ou construir essa ligação dessa baixa, vamos dizer assim, do poste para dentro da residência. Então, é uma caixa especial, né? E ele falou que estava contratado esse servidor. É um serviço atípico, ele falou, mas queria resolver para essas 4 ou 5 residências aí que tem o problema. Colocou como cronograma o mês 4, né? Então ele deve estar trabalhando no assunto aí para posterior isso aí, maio, aí a gente está liberado para aí sim, aí tirar os meio-fio, tudo, fazer a pavimentação, né? Esse é o cronograma que ele nos passou. Perfeito. Bom, quero agradecer a disponibilidade de vocês aqui no nosso programa para explicar esse projeto que vai à votação e tudo indica, né? Até porque o governo tem a maioria, será aprovado, mas também esclarecer, né? Quem eventualmente poderia votar contrário, sem entendimento, já ter essa análise. Se eu não me engano, acho que vocês vão fazer um pronunciamento na Câmara também? Vamos. A ideia é trazer esse esclarecimento com esse detalhamento para que os vereadores possam ter certeza daquilo que eles estão votando e demonstrar a eles que o desenvolvimento do município e a preservação ambiental, eles caminham juntos, e o objetivo lá é esse, é propiciar que isso fique pleno e fique disponível para o município. A possibilidade de preservar a área, tanto atualmente como questões futuras, como também a questão de possibilidade de desenvolver a área com a reorganização do distrito. Então, essas duas questões, elas caminham juntas, o Executivo está trabalhando em função disso, e tanto uma quanto outra, elas são fundamentais e obrigações do município. Então, nós estamos trabalhando em cima do que já é uma obrigação nossa e que nós temos que dar satisfação à nossa comunidade e realizá-la da melhor maneira possível. E é isso que nós entendemos que está sendo feito nesse momento. Obrigado, Silvano. Obrigado, Maico. Obrigado aos ouvintes aí. Estamos aí à disposição para qualquer dúvida aí, mas a questão é importante e estamos aí para esclarecer qualquer dúvida aí que venha a ocorrer aí. Tá certo. Obrigado, secretário Rafael. Obrigado, Eduardo, pelo convite. A gente está sempre à disposição. Tá certo. Agora 9h39, rápido intervalo, e nós já voltamos aí com mais informação. Não saia daí. Futebol é na Clique Rádio.